Você já parou para pensar que enquanto a gente curte o conforto do sofá aqui na cidade, existe um monstro de 12 metros de comprimento se arrastando silenciosamente pelas águas turvas da Amazônia? Não estou falando de lenda urbana, nem de filme de terror hollywoodiano com efeitos especiais baratos. Estou falando de uma realidade biológica que desafia tudo que os livros de biologia tentaram nos ensinar durante décadas. Se você é do tipo que gosta de entender o que realmente habita os lugares mais remotos do planeta, já clica no botão de inscrição aqui embaixo e se junta ao nosso time, porque o que eu vou te mostrar hoje vai fazer você olhar para trás antes de entrar em qualquer rio. A ciência oficial sempre disse que as sucuris, ou anacondas, atingiam no máximo 6 ou 7 metros, mas o que exploradores e habitantes ribeirinhos vêm documentando nos últimos anos sugere algo muito maior, algo que faria um caçador experiente tremer na base. Imagine uma criatura com a espessura de um tronco de árvore centenária, capaz de engolir um bezerro inteiro ou até mesmo um humano, sem nem precisar fazer esforço, e tudo isso escondido sob uma camada de vegetação densa e água barrenta. Estamos falando da titanoboa dos tempos modernos, um predador que domina o topo da cadeia alimentar e que, por muito tempo, foi tratado como exagero de pescador. Mas espere até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar o motivo real pelo qual esses espécimes gigantes raramente são capturados ou filmados para o mundo inteiro ver. A Amazônia é a maior caixa de segredos do planeta Terra. Enquanto satélites da NASA mapeiam Marte, a gente mal conhece o que vive no fundo dos nossos igapós. Quando um ribeirinho conta que viu uma cobra que atravessou o rio e a cauda ainda estava na margem oposta, a maioria das pessoas ri e chama de fanfarrão. Só que, pessoalmente, depois de analisar registros e relatos de biólogos de campo que trabalham há décadas na região norte do Brasil, eu parei de rir faz tempo. A biologia tem um limite térmico e metabólico, certo? Mas e se as características genéticas dessas serpentes em regiões isoladas estiverem evoluindo para algo que a gente nem consegue classificar ainda? Vamos começar pelo básico, para você entender o perigo real. A sucuri comum, a Eunectes murinus, é uma máquina de guerra biológica. Ela não tem veneno, mas o que ela faz é muito pior. Ela usa a força bruta da constrição. É uma pressão muscular tão absurda que, em questão de segundos, ela interrompe o fluxo sanguíneo da presa. Não é sufocamento, é colapso total. Agora, imagine essa mesma mecânica aplicada a um animal que pesa meia tonelada. A estrutura óssea dessas cobras é adaptada para distender a mandíbula de uma forma que desafia a nossa compreensão de anatomia. O crânio é composto por peças móveis que permitem a distensão da mandíbula. Quando você vê uma imagem de uma dessas criaturas abrindo a boca, parece um portal para o abismo. E o fato mais chocante é que elas são adaptadas para o ataque subaquático. Elas não vivem na água por acaso, elas são desenhadas para isso. Em uma expedição recente no Rio Purus, um grupo de pesquisadores encontrou vestígios de uma serpente que, pelo rastro deixado na lama, teria quase 1 metro de diâmetro. Isso não é um animal comum. Isso é um predador que não tem medo de nada, nem da onça pintada, que é a rainha da floresta. Se uma onça cruzasse com um monstro desses, a briga duraria exatamente o tempo que a cobra levasse para dar o bote. E a ciência, veja bem, tenta explicar isso através de mutações ou isolamento genético, mas a verdade é que a floresta é um laboratório vivo onde a evolução trabalha em escalas que a gente não consegue acompanhar sentado no escritório. Você já viu o close de um olho de sucuri? Se não viu, procure imaginar aquela íris vertical, fria, sem qualquer traço de emoção ou empatia. Não existe bondade na natureza, existe apenas sobrevivência. E no caso desse monstro amazônico, a sobrevivência significa ser o maior, o mais forte e o mais silencioso. O barulho que elas fazem ao se mover na água é praticamente zero. É como se fossem fantasmas escamosos. O que me deixa mais curioso é o comportamento delas durante a seca. Quando o nível do rio baixa, elas se enterram na lama, entrando em um estado de dormência que protege seu metabolismo. Imagine você caminhando em uma área de lama seca, achando que está em solo firme, e de repente o chão começa a se mover. Isso acontece mais vezes do que os registros oficiais admitem. Vamos falar sobre o porquê de a ciência ter tentado esconder ou minimizar esses relatos. Existe uma pressão enorme para não causar pânico em populações locais e também uma questão de preservação.
Se as pessoas soubessem que existem predadores desse porte, a caça indiscriminada aumentaria exponencialmente por medo ou por troféu. É um dilema ético. De um lado, a verdade científica da existência de uma fauna superdimensionada, do outro, o medo de que o contato humano com esse animal acabe em tragédia constante. Mas a natureza não se importa com a nossa ética. Ela segue o seu curso. Eu já vi vídeos amadores, tremidos e mal iluminados, de barcos que são empurrados por algo que está submerso, algo que claramente não é um tronco de árvore. O movimento é inteligente, é proposital, é predatório. E tem mais um detalhe que pouca gente comenta, a coloração. Essas serpentes gigantes não têm apenas um padrão de manchas. Elas possuem tons que se camuflam perfeitamente com a vegetação aquática em decomposição. É como se elas fossem feitas de pedaços da própria floresta. Quando elas estão paradas, você pode passar a 1 metro de distância e não vai ver nada além de um monte de folhas e lodo. É um mimetismo levado ao nível máximo de perfeição. O que diferencia esse monstro de 12 metros de uma sucuri comum é a capacidade de sustentar o peso sem a ajuda da flutuabilidade da água, o que significa que, em terra firme, ela seria tão perigosa quanto na água. Se você der de cara com uma dessas em um banco de areia, esqueça a ideia de correr. Você não vai chegar a lugar nenhum. A velocidade de um bote de uma serpente desse porte é maior do que a nossa capacidade de reação neuronal. É um piscar de olhos e pronto, a caça acabou. Muita gente me pergunta se elas comem seres humanos. A resposta é curta e direta: elas comem o que cabe na boca e o que elas conseguem dominar. Se um animal do porte de um boi é uma opção, um humano é apenas um lanche extra. O perigo real não é sair pesquisando essas cobras na mata, mas sim entender que a Amazônia ainda guarda segredos que a nossa arrogância moderna insiste em ignorar. A gente acha que domina o planeta, mas basta um mergulho em um rio inexplorado para perceber que somos apenas visitantes indesejados em um território alienígena. Existe um caso, documentado por um guia que trabalha na região há 30 anos, de uma serpente que teria bloqueado um estreito de rio por quase 10 minutos, impedindo a passagem de uma canoa motorizada. Ele descreveu o animal como uma massa de gonios verde escura que parecia não ter fim. Ele não tentou medir, ele não tentou filmar com uma câmera profissional, ele tentou sobreviver, mantendo distância e rezando para que o motor não falhasse. Esse relato é consistente com outros centenas que ouvimos de pessoas que vivem na margem, longe de qualquer sinal de celular ou internet. Por que eles mentiriam? Qual seria o benefício? Eles não ganham nada com a fama, pelo contrário, vivem com medo constante de serem atacados. Outro ponto que intriga os pesquisadores é o tempo de vida. Animais desse porte, com um metabolismo mais lento em condições ideais, podem viver muito mais do que os 20 ou 30 anos previstos para serpentes menores. Estamos falando de criaturas que podem ter visto o século passado começar e terminar. Elas carregam a história da floresta em suas escamas. E, claro, a questão da alimentação. O que uma criatura de 12 metros come para manter um corpo tão massivo? Ela precisa de muita energia. Isso significa que, em uma área onde uma dessas vive, a biodiversidade local é forçada a se adaptar ou desaparecer. É uma pressão seletiva imensa. Onde tem um monstro desse, não tem animal pequeno dando sopa. Eles migram ou morrem. É assim que a cadeia alimentar funciona. Ao longo dos anos, vi muitas tentativas de provar a existência da Yakumama, como é chamada por algumas tribos indígenas. O nome significa mãe da água. E, olha, não é uma lenda sem fundamento. Quando você junta os relatos ancestrais, que passam de geração em geração, com as observações modernas de exploradores que não têm nada a perder, o quadro que se forma é assustador. Não é uma mutação isolada, é uma linhagem que sobreviveu por ter se mantido fora do nosso radar, em lugares onde a tecnologia não alcança e os mapas são apenas rabiscos. Muitas vezes, a ciência fica presa no debate sobre o que é possível ou impossível, esquecendo que o impossível é apenas algo que a gente ainda não explicou. A Titanoboa, por exemplo, que viveu há milhões de anos, era muito maior que qualquer sucuri atual.
Quem pode provar, com 100% de certeza, que alguns desses genes não permanecem latentes ou que a adaptação não permitiu que linhagens de maior porte continuassem existindo em nichos ecológicos extremamente específicos? A biologia é cheia de surpresas, e a Amazônia é o lugar perfeito para que essas surpresas fiquem bem guardadas. Se você está curtindo essas descobertas, já deixa o seu like aqui, porque isso ajuda o canal a continuar investindo em pesquisas sobre esse mundo selvagem que pouca gente tem coragem de explorar. No próximo vídeo, eu vou trazer um conteúdo ainda mais denso sobre predadores que possuem venenos capazes de paralisar o sistema nervoso central em menos de 1 minuto, algo que faria você pensar 2 vezes antes de sair caminhando pelo quintal, mesmo que você não esteja na Amazônia. Mas voltando à nossa gigante de 12 metros, o que realmente me fascina é a resiliência. Enquanto o homem moderno destrói habitats, polui rios e altera o clima, essas criaturas continuam ali, indiferentes. Elas não precisam de tecnologia, não precisam de recursos, não precisam de nada além da sua própria capacidade de caçar e se esconder. Reflita sobre isso por um momento. Existe algo na natureza que é fisicamente superior a nós em força, em técnica de sobrevivência e em capacidade de ocultação, e nós nem sabemos direito como mapear a sua presença. É uma lição de humildade que a gente esquece quando vive cercado de concreto. A ideia de que estamos no topo da cadeia alimentar é uma ilusão que se desfaz rapidamente quando você entende que, no ambiente certo, para o predador certo, você é apenas mais um organismo composto de carne e osso. A serpente, com seus olhos fixos e sua língua captando cada vibração no ar ou na água, sabe exatamente onde você está, mesmo que você nem desconfie da presença dela. A grandiosidade desse animal não está apenas no seu tamanho, mas no mistério que ele representa. O fato de que a ciência ainda luta para aceitar, medir e classificar essas criaturas gigantes, mesmo diante de todas as evidências anedóticas e raras filmagens, é o que mantém o fascínio vivo. O dia em que capturarmos, estudarmos e categorizarmos perfeitamente cada animal da Amazônia, a floresta perderá um pouco do seu encanto, o encanto do desconhecido, do que é selvagem, do que é realmente perigoso. Até lá, a gente continua aqui, contando as histórias que os livros escondem e mantendo a curiosidade aguçada sobre o que mais está escondido sob o reflexo daquelas águas escuras. O maior monstro da Amazônia não é apenas a serpente de 12 metros, é a nossa própria ignorância sobre a imensidão do que ainda existe por lá. Eu me pergunto, quantas vezes você já passou perto de algo incrível e nem percebeu, porque estava distraído demais com o seu próprio mundo? A natureza tem esse hábito de observar a gente enquanto a gente acha que está observando ela. E, acredite, no caso desse predador, a observação é sempre unilateral. Você não a vê, mas ela está lá. Sempre esteve. Antes de encerrar, quero deixar um desafio para você que chegou até aqui. Se você pudesse equipar uma expedição para o interior do Amazonas para buscar a prova definitiva dessa serpente, o que você levaria? Quais equipamentos? Quais cuidados? Deixe nos comentários, porque eu quero saber como está a cabeça de quem acompanha o nosso canal. E não esquece de conferir os outros vídeos da nossa série sobre predadores extremos, porque a jornada pelo desconhecido está apenas começando e a gente tem muita coisa para desvendar. A natureza não pede permissão para existir, ela simplesmente acontece, e nós estamos aqui apenas para observar, aprender e, acima de tudo, respeitar. A ciência oficial vai continuar tentando medir as coisas com réguas pequenas demais, mas a gente sabe que a realidade, lá no meio da selva, é muito mais vasta e assustadora do que qualquer tabela de medidas pode comportar. Enquanto houver um rio inexplorado ou uma parte da mata que o satélite ainda não detalhou, o mito e a realidade vão continuar se misturando, e é exatamente nesse ponto de encontro que a magia da descoberta acontece. Fique ligado, porque no próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo nas criaturas que fazem a nossa imaginação trabalhar e que provam que o nosso planeta ainda é, em muitos aspectos, um lugar completamente inexplorado e, às vezes, um pouco aterrorizante. E lembre-se, nunca confie no que parece ser apenas um pedaço de madeira boiando no rio. Pode ser a coisa mais perigosa que você vai encontrar na vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos abrir a caixa preta de mais uma fera que a ciência tenta ignorar. Fique atento, fique curioso e, mais importante de tudo, continue questionando o que te contam por aí, porque a verdade quase sempre está escondida sob a superfície.